Leitura diária, Josué, capítulo 9. Ao ouvirem os relatos sobre o que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefalá, entre a planície costeira e as montanhas, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano, heteus, amorreus, cananeus, Perizeus, Eveus e Jebuseus, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon tomaram conhecimento do que Josué havia feito em Jericó e Ai, decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os sapatos que traziam para a sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: É possível que habitais próximo de nós, e sendo assim, como poderemos fazer um acordo convosco? Ao que eles afirmaram: Somos teus servos. Entretanto, Josué lhes questionou: Mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam: Teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama de Yahvé teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, de tudo quanto realizou no Egito, e de tudo que fez aos dois reis amorreus que estavam a leste do Jordão, Seom, o rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Então os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos recomendaram: Tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e declarai-lhes: Somos teus servos, fazei, pois, um pacto de paz conosco. Eis o nosso pão estava quente quando tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar. E agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido à longa jornada. Os israelitas decidiram examinar e provar o alimento dos heveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade israelita confirmaram esse juramento. Aconteceu que 3 dias depois de fazer acordo com eles, descobriram que era um povo vizinho que vivia nas proximidades do arraial de Israel. Então os filhos de Israel partiram do acampamento e chegaram às 6 cidades ao 3º dia. E as cidades dos heveus eram Gibeon, Kéfira, Beirote e Kiriat Jearim. Todavia não os atacaram, porquanto os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém toda a congregação israelita queixou-se contra seus líderes. Então os principais de Israel ponderaram diante de toda a comunidade: Nós lhe juramos por Yahvé, Deus de Israel, e portanto não temos como descumprir a palavra empenhada e tocar neles. Isto é o que lhes faremos: permite-lhes a vida, conforme prometemos, para que não venha sobre nós a ira divina por quebra de juramento. No entanto, afirmaram os principais que viviam, mas que sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação israelita. E assim, portanto, se manteve a promessa dos líderes de Israel. Então Josué convocou os gibeonitas e os interrogou: Por que nos enganastes, argumentando: Estamos muito distantes de vós, quando na verdade habitais em nossas cercanias? Agora, pois, sois malditos e jamais cessareis de ser escravos, trabalhando de sol a sol como rachadores de lenha e carregadores de água na casa de meu Deus.
Eles explicaram a Josué: é que se anunciou com certeza aos teus servos a ordem dada por Yahvé teu Deus a Moisés, seu servo, de vos entregar toda esta terra e de exterminar diante de vós todos os seus habitantes. Por isso, com a vossa aproximação, fomos tomados de um pavor desesperador pelas nossas vidas. Eis porque agimos assim. Agora, pois, estamos nas tuas mãos. Fale-nos aquilo que te parece bom e justo. Assim Josué os tratou, livrou-os das mãos dos filhos de Israel, que não os mataram. Naquele dia Josué determinou que passassem a ser rachadores de lenha e carregadores de água a serviço da congregação israelita e do altar de Yahvé, em qualquer lugar que o Senhor escolhesse para a sua adoração. É o que eles são até os dias de hoje. Josué, capítulo 10. Ora, aconteceu que Adonisedeque, senhor da justiça, rei de Jerusalém, foi informado de que Josué tinha conquistado a grande cidade de Ai, destruindo-a completamente. Soube também que Josué havia feito com Ai e seu rei, o que fizera com Jericó e seu rei, mas que o povo de Gibeon conseguira realizar um pacto de paz com Israel e estava vivendo no meio dos israelitas. Ele e seu povo sentiram grande temor, pois Gibeon era uma cidade tão grande como as cidades governadas por reis e ainda maior que Ai, e todos os seus homens eram considerados fortes guerreiros. Então Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou um apelo a Orão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, e Jafé, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon. Subi a mim depressa e ajudai-me a atacar Gibeon, pois esta cidade fez a paz com Josué e com o povo de Israel. Os 5 reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram eles e todos os seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, sitiaram Gibeon e atacaram. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué: não abandones os teus servos, apressa-te em subir até nós, para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. E imediatamente Josué partiu de Gilgal, ele, todos os seus guerreiros e toda a elite do exército de Israel. E Yahvé falou a Josué: não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos e nenhum dentre eles te poderá resistir. Josué os atacou de repente depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhes impôs severa derrota em Gibeon. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram ao longo de todo o caminho até Azeca e Maquedá. Ora, enquanto fugiu diante de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo, que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor os entregou, os amorreu aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel: Sol, detente em Gibeon, e tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está isto escrito no livro dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase no dia inteiro. Nunca houve dia como aquele, nem antes, nem depois, quando o Senhor desejou obedecer a voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque Yahvé lutava por Israel. Retornou Josué e com ele todos os israelitas ao acampamento em Gilgal. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. No entanto, Josué foi informado de que eles tinham sido encontrados em uma caverna em Maquedá. Então ordenou Josué: rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a ela homens para guardá-la. Vós, todavia, não vos detenhais, persegui vossos inimigos, atacai-os pela retaguarda e não os deixeis chegar às suas cidades, pois o Senhor vosso Deus os entregou nas vossas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de lhes infligir uma grande derrota, a ponto de exterminá-los quase que a todos, alguns sobreviventes conseguiram escapar. E
entrar nas cidades fortificadas. Todo o povo israelita voltou ao acampamento são e salvo, junto com Josué e Maquedá. E depois desse acontecimento ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então Josué ordenou abrir a entrada da caverna e fazer sair dela os 5 reis e trazê-los. Agiram, pois, assim, e tiraram do fundo da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmut, de Laquis e de Eglon. Assim que levaram todos esses reis à presença de Josué, ele convocou todos os homens de Israel e instruiu aos comandantes do exército que o haviam acampado. Aproximaram-se e pondo o pé sobre o pescoço desses reis, ao que eles, aproximando-se, puseram o pé sobre o pescoço deles. Então enfatizou Josué: não temais e nem vos acovardeis, mas sede fortes e destemidos, pois assim tratará Yahvé todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Em seguida Josué feriu e matou os ex-inimigos e mandou que fossem pendurados em 5 árvores bem altas, onde seus corpos ficaram à vista de todos até ao cair da tarde. Ao final do dia, por ordem de Josué, tiraram-nos das árvores e lançaram-nos na caverna onde haviam buscado refúgio. Foram colocadas grandes pedras à entrada da caverna, as quais permaneceram lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué atacou e conquistou Maquedá, matou o rei à espada e exterminou todos os moradores da cidade, sem deixar um só sobrevivente, e fez com o rei de Maquedá exatamente o que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel com ele avançaram de Maquedá para a cidade de Líbina e também a atacou fortemente. E Yahvé a entregou com o seu rei nas mãos de Israel, que a passou completamente a fio da espada, bem como a todo ser vivo que lá se encontrava. Não deixou nenhum sobrevivente sequer, tratou o seu rei do mesmo modo que tinha tratado o rei de Jericó. Então Josué e todos os homens de Israel com ele passaram de Líbina a Laquis, que a sitiaram e atacaram. E Yahvé entregou Laquis nas mãos de Israel, que a conquistou no segundo dia e também matou a espada todos que viviam nesta cidade, da mesma maneira como havia agido em Líbina. Neste interregno, Orão, rei de Jezé, fora socorrer Laquis. Todavia Josué igualmente derrotou a ele e a todo o seu exército, sem deixar um só adversário vivo. Josué e todos os homens de Israel com ele avançaram de Laquis para Eglon, cercou-a e atacou. Os israelitas tomaram esta cidade no mesmo dia que a sitiaram, feriram a espada e aniquilaram todos que nela moravam, exatamente como havia feito ao povo de Laquis. De Eglon, Josué subiu com todo Israel a Hebron e também atacaram esta cidade. Tomaram-na e a passaram ao fio da espada, bem como o seu rei, todos os seus povoados e aldeias e tudo que nessas terras se achou de ser vivo, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram completamente a cidade e todos que nela haviam, como tinham feito em Egito. Logo depois, Josué e todo Israel com ele voltaram e investiram contra Debir. Tomaram a cidade, seu rei e todas as suas aldeias, e os mataram à espada. Liquidaram todos que nela habitavam, igualmente sem deixar um único sobrevivente. Assim com Debir e seu rei, o que havia feito com Líbina e o seu rei com Hebron. E foi deste modo que Josué tomou posse de todo aquele território, incluindo a Serra Central, o Negueb e Cefelá, as planícies e as encostas, com todos os seus reis e exércitos. Não permitiu que sobrevivesse um só inimigo. Exterminou todo o ser que respirava como um anátema, tudo em conformidade com o que Yahvé, o Deus de Israel, havia expressamente lhe instruído. Josué derrotou e aniquilou todos os seus adversários, desde Cades Barnea até Gaza, assim como toda a região de Gósen e de lá até Gibeon. De igual modo, subjugou todos esses reis e conquistou suas terras, durante uma única campanha militar, porquanto Yahvé, o Senhor Deus de Israel, combateu à frente dos filhos de Israel. Finalmente, Josué, com todo o exército de Israel, retornou ao seu acampamento em Gilgal. Salmo 101. Quero cantar a misericórdia e a justiça, entoar o hino de louvor a ti, ó Senhor. Quero instruir-me no caminho da perfeição, quando virás ao meu encontro. Quero proceder com o coração íntegro dentro de minha casa. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos infiéis.
tais atitudes jamais me conquistarão. Longe de mim os perversos de coração, não me deixarei envolver pelo mal. A quem difama os outros as ocultas, eu farei calar. Assim como outros altivos de coração e arrogantes, não suportarei. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Manhã após amanhã destruirei os ímpios da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 26. Então Agripa, dirigindo-se a Paulo: é permitido que faças uso da palavra em tua defesa? Em seguida, Paulo fez um sinal com a mão e iniciou a apresentação de sua defesa. Ó rei Agripa, considero-me abençoado por poder estar hoje em tua presença, a fim de verbalizar minha defesa contra todas as acusações dos líderes judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por esse motivo, rogo-te que me ouças com paciência. É de pleno conhecimento de todos os judeus como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa de nossa religião. Contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Deus com todo fervor, dia e noite, sem parar. É precisamente por esta esperança que estou sendo acusado pelos líderes judeus, porque se julga inacreditável entre vós que Deus ressuscita dos mortos. Eu igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos chefes dos sacerdotes. Atirei muitos santos aos cárceres, e quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava meu voto contra eles. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga com o objetivo de castigá-los, e fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Em uma dessas viagens estava me dirigindo para Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionados. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saulo, Saulo, por que razão me persegue? Porquanto resiste ao aguilhão, só te causará sofrimento. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor: sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, e igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. E foi por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando no templo, e tentaram assassinar-me. Todavia tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por essa razão estou aqui e posso testemunhar tanto às pessoas simples como aos cultos e notários. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram que haveria de ocorrer, ou seja,
como Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a esse povo e de igual modo a todos os gentios. Todavia, enquanto Paulo apresentava sua defesa, Festo interrompeu o discurso e exclamou irritado: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." No entanto, Paulo argumentou: "Não estou enlouquecido, ó excelentíssimo Festo. Muito diferente disso, estou declarando palavras verdadeiras em pleno juízo. Porquanto o rei, perante a quem falo sinceramente, compreende bem esses assuntos. É por isso que não acredito que nada do que falei vos tenha escapado ao conhecimento, posto que esses eventos não ocorreram em um canto às escondidas. Acreditais, ó rei Agripa, nos profetas? Sei que credes." Então o rei Agripa ponderou: "Crês tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me a converter-me em um cristão?" Diante do que Paulo declarou: "Seja em pouco ou muito tempo, suplica a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livres dessas algemas." Então o rei se levantou e com ele o governador e Berenice, seguido de todos que com ele estavam citados. E retirando-se do salão, comentava entre si: "Este homem não fez absolutamente nada que merece prisão, nem muito menos a pena de morte." E aconteceu que Agripa confessou a fé. Este homem bem poderia ser posto em liberdade caso não tivesse apelado para César.